Bom dia, povo da 101 e da 102, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma revisão aqui de pré-história, tá? Fiz um material para vocês aqui, vou fazer uma fala em cima de tópicos que eu acho importantes para vocês estudarem para a prova. E vamos lá então. Pessoal, primeiro, conceito de pré-história. Não gostaria que vocês pensassem que a pré-história é o período onde não há história, não há registro. Na verdade, a pré-história significa o período que a gente estuda comunidades que viveram antes da invenção da escrita, ou seja, as chamadas comunidades ou povos ágrafos. Eles não tinham a escrita. Agora, eles registravam as suas atividades. Então, a gente não pode pensar, como muita gente pensa, que na pré-história viveram pessoas sem história. Não. A única coisa que os diferencia é que esses povos eles não tinham a escrita, eles não tinham registros escritos. Mas, por exemplo, se eu for pensar na arte rupestre, a arte rupestre não deixa de ser um registro, tá? Eram pinturas feitas em pedra, por isso rupestre, cavernas geralmente, que não deixa de ser um tipo de informação, um tipo de registro, certo? A invenção da escrita é um elemento importante, eu discuti isso com vocês nas aulas, onde a gente tem, a maioria dos livros traz a invenção da escrita como um elemento que define o fim da pré-história e o início da história. Não vamos pegar somente a invenção da escrita, né? A história positivista ela traz esse elemento, mas a gente tem que pensar, e a gente viu isso em aula, que o avanço da técnica, a complexificação dessas cidades, os novos modos de vida, a questão da urbanização, todos esses elementos eles foram importantes para definir o fim de uma era e o início de uma era posterior. Tá? Então, a invenção da escrita foi um elemento importante? Foi, porque a partir dali a gente começou a ter o quê? Os registros escritos, os povos que tinham a grafia, que tinham a escrita, diferentemente dos povos anteriores, das comunidades anteriores que não tinham, que eram ágrafas. Para a gente estudar para a história, nós vimos isso, a gente divide ela em 3 grandes períodos. Período paleolítico, ou pedra lascada, vocês ainda podem encontrar no material de vocês como período da selvageria, tá? A gente tem o período neolítico, ou pedra polida, ou ainda período da barbárie, tá? E a gente tem a idade dos metais. Do período paleolítico, o que é importante, gente? A questão do nômade, o nomadismo e a arte rupestre. Lembram que no período neolítico, ou pedra lascada, a gente tinha as comunidades migrando de um lugar para outro porque eles eram dependentes da natureza. Eles caçavam, eles pescavam, eles coletavam fruta, eles coletavam raízes para se alimentar. O meio de vida deles era basicamente a natureza. Então, se eles estavam num determinado lugar e a natureza se esgotava para eles, o que eles faziam? Eles migravam para outro local para se servir da natureza. Por isso a ideia do nômade, aquele grupo de pessoas que fica migrando de um lugar a outro devido ao grau de dependência que eles tinham da natureza. É do período paleolítico também a arte rupestre, ou seja, as pinturas nas cavernas, tá? O primeiro tipo de arte dos povos, onde eles usavam sangue de animais, eles usavam terra, pincéis bastante antigo, né, bastante simples para fazer a arte rupestre. E via de regra a arte rupestre representava cenas de caça. Tá? Quando eles saíam para caça, eles pintavam o que eles iam caçar. Também cenas do cotidiano eram representadas na famosa arte rupestre. Eu não listei aqui, pessoal, mas é importante também, nós vimos isso, que no período paleolítico foi importante a descoberta do fogo. O fogo representava segurança, o fogo representava fonte de energia, aquecimento, fogo era importante para cozimento, para segurança das pessoas. O fogo também ele simbolizava poder, porque não eram todos os grupos que tinham conhecimento, então aqueles que tinham se diferenciavam. E o fogo também ele foi importante para desenvolver um sentido comunitário, porque os grupos se aproximavam das fogueiras e ali havia determinado tipo de comunicação. Então o fogo propicia isso durante o período paleolítico, ok? No período neolítico, gente, ou pedra polida, ou o período da barbárie, a gente vai ter elementos importantes, ou seja, mudanças bastante significativas, tá? Vocês veem que eu usei, na verdade isso aqui é uma determinação, é um conceito, pedra lascada e pedra polida. Vocês veem que do ponto de vista técnico,
estético a um avanço do período paleolítico para o período neolítico. Lá simplesmente no período paleolítico a pedra é lascada, aqui a pedra passa a ser polida. No período neolítico eu gostaria que vocês dessem uma olhada bem bacana na Revolução Agrícola, ou Revolução Verde, ou Revolução Neolítica, tá? Que ela é importante por quê? Porque as comunidades passam a ser agricultoras, elas passam a produzir, elas começam a entender o ciclo produtivo das plantas, elas se dão conta que uma semente ela é jogada no solo, ela brota, ela cresce, ela floresce, ela produz fruto, esse fruto produz uma gama de sementes, essas sementes são jogadas na terra e acontece o mesmo processo. Então, eles domesticam as plantas e os animais, e aí eles começam a se tornar produtores. A produção, gente, vai fazer com que essas comunidades deixem de ser nômades e passem a ser sedentárias, ou seja, elas passem a se fixar nos locais. Como agora elas não são totalmente dependentes da natureza, elas conseguem se fixar, praticar agricultura e conseguir meio de sobrevivência. Então, o sedentarismo vai ser uma consequência da Revolução Agrícola. A agricultura, via de regra, gente, ela vai ser realizada, praticada nos vales dos grandes rios, porque havia necessidade da água para a prática agrícola. Então é por isso que a gente vai entender por que as primeiras grandes civilizações, Mesopotâmia, Egito, os próprios hebreus, os chineses, os indianos, eles vão se desenvolver onde? Em locais próximos ou em vales de rios, porque a água era importante para a prática da agricultura. Um elemento importante que eu gostaria de alertar vocês é que a agricultura ela surge em vários lugares em tempos diferentes. Por exemplo, a agricultura dos povos andinos do Peru, do Chile, aqui, do Equador, ela surge num período diferente da agricultura na Mesopotâmia, da agricultura no Egito. Tá? Não significa que tenha surgido a agricultura na Mesopotâmia, a agricultura vai surgir ao mesmo tempo em outras regiões do mundo. Não necessariamente. Tá? Pessoal, o processo da Revolução Agrícola, a gente vai ter um processo também de acúmulo de excedentes, produção de excedente, acúmulo de excedente, e a gente vai ter no período neolítico o processo de hierarquização social ou diferenças sociais. Essas diferenças sociais, essa sociedade agora diferente, que antes lá no Paleolítico ela era praticamente igual, o que era de um era de todos, na partir da Revolução Agrícola a gente vai ter a apropriação do excedente e a gente vai ter o processo de diferenciação social. Essa diferenciação social vai fazer com que os grupos entrem em conflito, eles fiquem violentos, porque eles estão disputando o quê? Poder, a disputa de poder ali. E aí a gente vai ter o quê? No processo de diferenciação social, a gente tem o surgimento de uma instituição importantíssima para nós, que é o Estado. O Estado surge nesse contexto para quê? Para controlar, para mediar os conflitos. Outro elemento importante da Revolução Agrícola e do período neolítico vai ser o processo de urbanização. Quando eu falo em urbanização aqui, não pense em grandes cidades, mas pensem agora, por exemplo, em locais onde as pessoas, as comunidades já constroem as suas casas, as pequenas vilas, casas de barro, de pedra, eles não moram mais somente em cavernas. Tá? E por último, a Idade dos Metais, que é a transição, um período de transição, né, do final do período neolítico, onde a gente vai ter o quê? Quando as comunidades passam a usar os metais, cobre, bronze, são os primeiros metais a serem usados por essas comunidades. Certo, gente? Então deem uma olhada nessas questões aí, importantes, características desses períodos da pré-história, para vocês entenderem bem a lógica de como funciona, e eu aposto que vocês irão bem na prova. Sobre esse material aqui, lembrem que o livro didático de vocês, ele traz pouca coisa sobre pré-história. Então, estudem pelo material que eu mandei para vocês, que vocês anotaram, os PowerPoints, e também deem uma procurada na internet, aí assistam videoaulas, não tem problema algum, tá bom? Espero ter ajudado vocês, boa semana de provas, boa semana de aula, e estou com saudades. A gente se vê quando voltarmos às aulas presenciais. Grande abraço.